Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o nosso estudo de número 10 do Programa de Educação Cristã Continuada. Nesse trimestre, com o tema Gálatas e Efésios, a verdadeira liberdade e a unidade do corpo de Cristo. Nossa lição tem como assunto Unidade na Igreja e Nova Vida. O texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 3. Esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A leitura bíblica com todos está em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 24. E nossa verdade prática nos fala que a maior prova de que temos uma vida com Deus são os nossos vínculos com os irmãos na fé. Temos ainda os nossos hinos sugeridos da harpa cristã, de número 175 e o hino de número 300. Antes de prosseguirmos, vamos falar da nossa leitura bíblica em classe. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido, e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, porque todos somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe,
fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Bom, vamos ao comentário da lição em cima dessa leitura. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. E se quiser contribuir com o nosso ministério, pode usar a chave Pix que está na descrição deste vídeo ou o QR Code que aparece na tela. A introdução nos fala que o capítulo 4 de Efésios é um tratado apostólico sobre o modo de viver daqueles que integram a comunidade cristã. A igreja é um corpo espiritual, mas é formada por pessoas de carne e osso, portanto, imperfeitas, mas que precisam conviver em amor e exercer a fé em Deus sem ignorar seus irmãos de fé. Primeiro tópico: elementos da unidade. Paulo passa a exortar os irmãos sobre o estilo de vida e relacionamento que deve prevalecer entre o povo de Deus, isto é, a unidade. As diferenças devem ser vencidas pela comunhão que os torna todos os crentes unidos como irmãos. Primeiro tópico: a humildade. A humildade faz com que uma pessoa tenha uma correta visão de si mesma e agir sem arrogância, prepotência ou soberba em relação ao seu irmão e semelhante. Essa virtude parece corresponder à primeira bem-aventurança do Sermão do Monte: bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito. Aqui não está se falando de pobreza ou humildade material, mas sim espiritual, do interior da pessoa. Francis Fox diz que, em Cristo, a humildade tornou-se uma virtude. Sua vida e morte foram serviço e sacrifício, sem qualquer preocupação com a reputação. Como o cristão é chamado a seguir seus passos, a humildade ocupa uma parte insubstituível no caráter cristão. Embora sendo o Filho de Deus, Cristo nos deixou o maior exemplo de humildade ao lavar os pés dos discípulos. É isso que ele espera de todos os seus verdadeiros seguidores. Segundo item: a mansidão. Há pessoas que associam a mansidão à fraqueza, mas isso é um equívoco. A mansidão é a suavidade dos fortes, cuja força está no controle sobre as emoções. Ela habilita a pessoa a suportar ultrajes com paciência e sem irritação, ressentimento ou retaliação vingativa. Como no caso da humildade, a mansidão também se opõe ao orgulho e ao egocentrismo. Então, quem tem orgulho e egocentrismo na sua vida não pode ter humildade. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste na reivindicação dos direitos, nem reivindica sua própria importância ou autoridade. A mansidão é o poder sob controle e parece corresponder à terceira bem-aventurança do Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos. Portanto, se você quiser ser humilde, aprenda a usar o poder de Deus que está em sua vida. Usar esse poder sob controle, essa força gigantesca, mas sob controle, é a essência da humildade. O patriarca Abraão é um exemplo de mansidão, pois deixou seu sobrinho Ló fazer a melhor escolha, como lemos em Gênesis 13. O varão Moisés, apesar de ser um líder de milhares de pessoas, ele era manso, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Interessante que vemos em vários momentos Moisés indignado, falando grosso com o povo, como dizemos no popular, mas isso não fez com que ele deixasse de ser humilde. Terceiro item: a longanimidade. O que é isto? É um sinônimo de paciência. É a capacidade que adquirimos em Cristo para não revidar. O cristão longânime adquire em Cristo a capacidade de tolerar.
A longanimidade soa semelhante à quinta bem-aventurança do Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos. Essa misericórdia aqui está ligada à longanimidade. Afinal, quando temos misericórdia, nós podemos olhar os defeitos das pessoas de outro modo. As pessoas têm os defeitos, por exemplo, de nos atacar, de nos ferir. E nós, em vez de revidarmos simplesmente, nós lembramos, essa pessoa está me atacando, está me ferindo, me magoando, porque ela não tem Deus na vida dela. Porque ela é uma pessoa condenada ao inferno, condenada à destruição, e que não se arrepender, ela terminará os seus dias no pecado e passará a eternidade longe de Deus. Então, quando pensamos assim, nós sentimos misericórdia daquela pessoa. Longanimidade é a capacidade ou característica de quem é tardio em irar-se, ou seja, é o contrário do pavio curto. É alguém que resiste às provocações, possui uma tolerância que capacita a suportar situações adversas com paciência, controle, firmeza e serenidade. Além disso, a longanimidade é uma capacitação de graça que nos habilita a suportar os irmãos mais fracos. Sim, os que são fortes têm que suportar os fracos. Segundo tópico, a base da unidade. Após exortar os crentes à prática das virtudes que promovem a unidade da igreja, o apóstolo Paulo passa a apresentar os fundamentos dessa unidade. No primeiro item, lemos aqui que há um só corpo e um só espírito. Bem, de que corpo estamos falando agora? Esse corpo é a igreja, formada por judeus e não judeus, ou seja, gentios, de todas as épocas e gerações, os quais foram regenerados pelo Espírito Santo através da fé em Jesus Cristo. Portanto, o corpo, há um só corpo, quer dizer que há uma só igreja. Não vamos confundir com uma só denominação, uma só placa de igreja. Não. Existem milhares de denominações com nomes diferentes, mas que juntos formam a Igreja de Cristo Jesus. É como se cada um deles fosse uma célula desse gigantesco corpo. Há pessoas que confundem igreja com denominações religiosas. Os grupos religiosos espalhados pelo mundo afora, que seguem a Cristo e as Escrituras, são representações locais da Igreja de Cristo. Vamos comparar com um iceberg. A Igreja de Cristo, ela é como se fosse algo invisível, algo que nós não podemos mensurar pelos nossos meios materiais. Somente Deus sabe o tamanho real da igreja correta. Mas é como se fosse a parte do iceberg que fica embaixo d'água. Mas tem a parte dele que fica acima d'água. Essa é a igreja visível, é aquela que nós podemos ver, é aquela que tem endereço, que tem placa, CNPJ, seus usos e costumes, suas doutrinas características, mas todos esses são a representação visível, local da igreja. É importante ressaltar que nós pertencemos a Cristo por meio da fé, o que nos leva à conversão e estarmos associados a uma congregação local. Então, vamos aproveitar este gancho aqui do comentário para lembrar que não é bíblica a questão dos desigrejados, daqueles que se dizem crentes, se dizem parte da igreja ou se dizem igreja, mas não vão em nenhuma igreja. Um só Espírito refere-se à hegemonia do Espírito Santo como o mestre consolador da Igreja de Cristo. Com isso, está se querendo dizer que não há mais de um Espírito na Igreja de Deus. O Espírito que age na Igreja de Cristo é o Espírito Santo. Segundo item, um só Senhor, uma só fé. Ninguém pode servir a dois senhores. A comunidade dos salvos, a Igreja, também não pode ter mais de um senhorio sobre ela. O senhorio absoluto de Cristo sobre o mundo e a Igreja também é uma doutrina bem presente nas páginas do Novo Testamento. O cristão tem vida porque confia no Senhor Jesus, visto que ninguém pode ter a vida eterna se não entregar sua alma ao Senhor Jesus como seu Senhor e cabeça, e somente Cristo ocupa essa posição.
Então, quando ele fala há um só Senhor, ele está usando aqui a palavra grega Kyrios, que é uma tradução de quê? De Adonai, do hebraico, utilizado para se referir a Deus. Então aqui Senhor não é um pronome de tratamento, como nós vemos na língua portuguesa. Aqui Senhor tem um sentido de quê? De divindade. Há um só Deus e há um só Senhor. Então é com esse sentido que Paulo escreve aqui. A igreja só serve ao único e soberano Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Essa mesma fé santíssima que uma vez foi dada aos santos. Então, toda a fé que temos na igreja é através de Jesus. Terceiro item, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vale ressaltar aqui que Paulo não está se referindo à cerimônia do batismo em águas por si só, nem ao revestimento de poder para ser testemunha de Cristo, tratada no livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando ele fala aqui um só batismo, ele não está se referindo ao batismo em águas ou ao batismo com o Espírito Santo. Quem lê assim pode dizer, então só tem um deles, só tem o batismo em águas, então não existe batismo com o Espírito Santo. Essa é uma frase muito utilizada pelos cessacionistas, por aqueles que não acreditam na evidência dos dons espirituais atualmente. Quando Paulo então usa a expressão um só batismo, ele está se referindo à nossa união espiritual com Cristo, que ocorre essa união na conversão, quando passamos a integrar o corpo de Cristo. O batismo em águas ele é apenas o sinal exterior da união espiritual invisível interior. O batismo espiritual, a nossa identificação com Cristo, é o que nos outorga uma autêntica unidade mística com Ele e de uns com os outros. Quando ele cita aqui um só Deus, a igreja é, acima de tudo, monoteísta e cristocêntrica. Quer dizer monoteísta? Quer dizer que só cremos em um Deus. Só existe um Deus para nós. Não existem vários deuses. Alguém poderá dizer, mas e a doutrina da Trindade, como fica? Simples. A doutrina da Trindade não ensina 3 deuses. Ela ensina um Deus em 3 pessoas. A igreja também é cristocêntrica, porque toda a igreja, ela está em volta de Cristo. A fé que promove a salvação pela graça não tem outro fundamento além do próprio Deus. Terceiro tópico. Os dons produzem unidade. Cristo concedeu dons ministeriais à igreja, visando ao crescimento e bem-estar de todos os crentes sob uma mesma direção espiritual. Não vamos confundir então aqui dons ministeriais com os dons espirituais falados por o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. Esses dons, os dons ministeriais, não são distintivos de supremacia uns sobre os outros, mas serviços específicos para a edificação plena do corpo de Cristo. Primeiro item, dom de apóstolo, dom de profeta. Ele mesmo, ou seja, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Apóstolo quer dizer enviado. Há 3 tipos de apóstolos, ou seja, o apóstolo enviado pelo Pai, Jesus. Ele foi enviado pelo Pai, então ele é apóstolo, como lemos aqui em Hebreus capítulo 3. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Outro tipo de apóstolo, aquelas pessoas que foram enviadas por Jesus, são chamados de apóstolos do Cordeiro. No caso, Jesus tinha muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. Alguém poderá perguntar, Judas está nessa lista? Com certeza não. Para o seu lugar, alguns teólogos entendem que foi selecionado o apóstolo Paulo. E em terceiro lugar, os apóstolos enviados pelo Espírito Santo, como lemos em Atos 13, Efésios 4:11, 1 Coríntios 4:9, Gálatas 1:1 a 17. Paulo foi o único apóstolo enviado por Jesus como um nascido fora de tempo, ou seja, fora de tempo no sentido de que ele não foi consagrado apóstolo na época que Jesus estava aqui nesta terra, antes da sua morte e ressurreição. O Espírito Santo enviou também apóstolos como Daniel Berg e Gunnar Wingren para o Brasil em 1910, a fim de iniciarem a obra pentecostal em Belém do Pará. Essa obra é a Igreja Assembleia de Deus, da qual fazemos parte.
Podemos então, sem sombra de dúvidas, dizer que Gunnar Wingren e Daniel Bergin foram apóstolos modernos da nossa geração, da nossa época. Em sentido amplo, todos os crentes são apóstolos. Todos os crentes são chamados e enviados como embaixadores, testemunhas de Cristo, a fim de participarem da missão da igreja. Mas nem todos são apóstolos, nesse sentido. Então existe o apóstolo no sentido mais amplo da palavra e no sentido mais restrito. Uma igreja apostólica é aquela que segue a doutrina dos apóstolos e não necessariamente a que tem um líder com o título de apóstolo. Ou seja, se o líder de uma igreja, o título dele é de pastor, ainda assim ela pode ser uma igreja apostólica. Por quê? Porque ela está seguindo a doutrina dos apóstolos de Jesus. O profeta, em sentido estrito, é aquele que proclama a palavra do próprio Deus, lhe comanda a falar em seu nome, visando a um objetivo divino. Mas convém não confundir o ofício de profeta em Israel no Antigo Testamento com o dom de profecia na igreja no Novo Testamento. Não confundamos, são coisas distintas. O ofício de profeta era especialmente, mas não exclusivamente, para ministrar a mensagem de Deus ao povo de Israel. Já o ministério de profeta concedido por Cristo é para a edificação da igreja. Ambos têm similaridades, ambos têm diferenças, ambos têm particularidades nas suas funções, mas que, em linhas gerais, têm a finalidade de instruir, ou seja, ensinar, confrontar, exortar e consolar o povo, seja ele Israel ou a igreja, concernente à justiça do reino de Deus. O dom de profecia é concedido pelo Espírito Santo como lhe apraz, visando a exortação, consolação e edificação do corpo de Cristo. Todavia, convém lembrar que não temos mais profetas e apóstolos como os da Bíblia Sagrada, que possam acrescentar alguma palavra ao cânon da Escritura Sagrada, que está completo e definitivo. Então, os profetas que temos hoje em dia, e temos sim profetas de Deus, só que eles não vão falar nada ou escrever nada que vá ser incluído na Bíblia. Ninguém pode reivindicar uma inspiração para acrescentar quaisquer palavras às Escrituras Sagradas. Ou seja, se chegar algum profeta na sua igreja dizendo, olha, na Bíblia está escrito assim, porém, Deus me comissionou a dizer tal coisa dessa outra maneira aqui, diferente do que está indo na Bíblia. Bem, então aí estaremos diante de um falso profeta. Segundo item, dom de evangelista. Jesus chamou e atribuiu a alguns o dom de evangelista, cujo objetivo é a pregação evangelística, com demonstração de espírito e poder, em fazer o evangelho especialmente claro e relevante aos descrentes, levando-os ao arrependimento e à fé em Cristo. Portanto, aqui dom de evangelista não se confunde com o cargo de evangelista que existe em algumas igrejas. O dom de evangelista pode ser expresso de muitas formas: evangelização para as multidões, evangelização pessoal, evangelização pela literatura, por filmes, através do rádio, da televisão, por música, por arte. O fato de um crente não ter esse dom exclusivo não lhe tira o chamado geral e o privilégio de evangelizar e discipular. Ou seja, no sentido amplo da palavra, todos nós somos evangelistas. Mas no sentido restrito da palavra, são as pessoas que têm o dom para levar o evangelho a outros através de uma forma específica. Todos, inclusive os ministros com outros dons, devem ajudar a fazer a obra de evangelista, pois cada membro da igreja deve ser uma testemunha de Cristo. Podemos aqui fazer uma referência ao pregador inglês Charles Spurgeon, quando dizia: todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Vamos entender aqui missionário nessa frase como sendo evangelista. Terceiro item, o dom de pastor e o dom de mestre. Pastores e mestres parecem constituir um só ofício com dupla função. Todavia, aos que entendem que serem dons não cumulativos, ou seja, necessariamente, nem todo pastor é mestre e nem todo mestre é pastor. Mas aquele que pastoreia tem sempre muito o que ensinar. Agora é aquela questão: ensinar pode ser de várias formas.
há pessoas que têm o dom de ensinar, ou seja, de transmitir ao público as verdades bíblicas de uma forma bem didática, que as pessoas consigam entender, consigam compreender de uma maneira bem clara, e existem outros que conseguem ensinar de uma forma assim mais bruta, por assim dizer. Não bruto no sentido de ignorante, de rancoroso ou de não educado, não. Mas no sentido bruto da palavra, sem muita didática, sem muita analogia, sem muitas facilidades, em que os ouvintes podem até aprender o que está se ensinando, mas com muita dificuldade. O pastor do rebanho de Deus é a pessoa que leva em seu coração o fardo e as lutas do povo de Deus, alimenta-o com a verdade, busca-o quando se extravia, defende-o contra tudo que lhe pode ferir, destruir ou desviar da fé, inclusive os falsos mestres. Então, a figura do pastor, ela é muito importante no reino de Deus. Bom seria se todos que têm o cargo de pastor também tivessem o dom de pastor. Alguns pensam que ser pastor na igreja significa o poder de exercer liderança sobre um povo. Entretanto, o real significado de pastor é guardador das ovelhas. O exemplo mais claro desse significado está na identificação que Jesus fez acerca de si mesmo como o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Isso não significa que Jesus é o único pastor, viu? Você, desigrejado que possa estar nos ouvindo, entenda que Jesus ele é o supremo pastor e o bom pastor. Mas este supremo pastor concedeu outros pastores para a sua igreja. Vamos falar aqui do dom de mestre. Os mestres são ensinadores da palavra de Deus de forma lógica e profunda, de forma simples e inspirada. Antigamente não existiam muitos livros. Os mestres eram guardiões do ensino. Eles transmitiam de forma verbal as verdades e os conhecimentos. O Espírito Santo atua de maneira poderosa no sentido de aclarar as verdades divinas ensinadas aos cristãos. Alguém poderá dizer, mas não é preciso. Eu leio a Bíblia e o Espírito Santo vai me dizer na hora o que é que ela significa. Não é bem assim como você pensa. Muitas vezes o Espírito Santo usará pessoas para ensinar a outras pessoas o que é o correto. É através do ensino sadio e racional, o ensino constante e firme, ensino sempre inspirado pelo Espírito Santo. É através disso que a igreja se prepara contra as falsas doutrinas e se fortifica contra os ataques espirituais de Satanás. Todos devemos avaliar se estamos conscientes do dom que Deus deu a cada um de nós para a edificação da igreja, seja como membros cooperadores ou no exercício de liderança. Então, mesmo um crente de banco, ele pode ter algum desses dons. Afinal, quem reparte esses dons é o Espírito Santo, como ele quiser. Este capítulo 4 de Efésios, versículos 24 e 30, termina nos admoestando, nos avisando que devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, e que não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Portanto, tenhamos muito cuidado sobre a forma como nos portamos dentro e fora da igreja, para ter certeza que não estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Concluímos com nossa aplicação pessoal. Cada membro do corpo de Cristo deve cumprir o seu papel, oferecendo o melhor de si para Deus e para seus irmãos de fé. Aqui está, portanto, o resumo da nossa 10ª lição deste programa de Educação Cristã Continuada. Na sua igreja local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua
tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.